Começa agora a rubrica A Última Fronteira com o comentador RTP Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia. Esta semana vamos começar com a história de duas estrelas peculiares. O que é que nos falas? Histórias, no fundo, precisamente. E olha, histórias ancestrais. E como qualquer boa história, começam com Era uma vez. Então vamos lá. Estela, era uma vez uma estrela muito antiga. Das primeiras que apareceram no universo. Olha, o universo tinha aproximadamente 30 milhões de anos, meio milhão, mais milhão, e até que apareceu esta primeira estrela, uma das primeiras estrelas. Estas primeiras estrelas são diferentes daquelas que nós conhecemos hoje em dia, no universo em que estamos. São estrelas diferentes do ponto de vista químico, porque, como dizem os astrónomos, são estrelas com poucos ou mesmo nenhuns metais, e para os astrónomos poucos ou nenhuns metais é não encontrar elementos químicos acima do hélio, portanto, estrelas puramente de hidrogênio, de hélio e gigantescas, cerca de 100 vezes mais maciças do que, por exemplo, o nosso próprio Sol. Nós não encontramos hoje em dia estrelas com este tamanho. E é um dos santos graus da astronomia, descobrir traços destas primeiras estrelas. Qual é o problema, Estela? É que quando as estrelas são muito grandes, o tempo de vida é muito curto. E, portanto, o que é que aconteceu a esta primeira estrela, uma das primeiras estrelas? Explodiu. Olha, curiosamente, esta primeira estrela nem era das mais gigantes. Era uma estrela que explodiu, de facto, mas a explosão foi tão pequenina, digamos assim, tão pouco brilhante, que os elementos químicos que formou nessa explosão não fugiram muito para longe desta estrela. Muitos deles até foram agarrados pelo que deu origem depois a esta estrela, uma estrela de neutrões. Portanto, mas alguns destes elementos químicos mais pesados conseguiram escapar, apesar de tudo, e foram povoar o cosmos, povoar nuvens que depois deram origem a outras estrelas. Portanto, temos aqui uma estrela pai, mas entra a filha. É que a filha foi aquela que foi descoberta agora. É uma estrela que está a cerca de 35 mil anos-luz da Terra, ou seja, do outro lado do centro da Via Láctea, e é uma estrela filha. Porquê? Olha, é absolutamente fascinante. É que os astrónomos conseguiram descobrir no interior desta estrela filha os elementos químicos gerados pelo pai, aquela tal primeira estrela ancestral. E, portanto, a grande notícia é que temos hoje técnicas de observação e não só, que nos permite identificar estes elementos químicos que foram formados pelas primeiras estrelas. E perceber esses traços comuns. E perceber, precisamente, quase como fazer uma árvore da vida estelar, desde as primeiras estrelas até às estrelas que nós temos precisamente hoje. E, portanto, é sempre particularmente interessante quando nós conseguimos identificar traços destas primeiras estrelas, olha, na barriga das estrelas que vieram a seguir, de pai para filha. E, portanto, tudo isto foi feito à procura de elementos mais pesados do que o carbono, precisamente nesta estrela filha, mas são mesmo traços. E quando falamos em traços, estamos a falar de algo como uma parte por 50 mil milhões. Ou seja, é o mesmo que nós conseguimos encontrar uma gota de água com um bocadinho deste carbono numa piscina olímpica. E, portanto, esta tecnologia conseguiu identificar este carbono que foi gerado por uma das primeiras estrelas. E, portanto, abre-se aqui mais uma avenida para perceber a evolução estelar ao longo da história do universo. Mas temos mais histórias de estrelas. É que esta semana também foi anunciado uma espécie de um novo tipo de estrela. Quase parece que estamos num jardim zoológico de estrelas, mas é verdade. É uma nova estrela, uma estrela pulsante. Se calhar tão nova como isso, não foi uma, foram logo quatro. 4 subanãs. Estrelas mais pequenininhas do que o nosso Sol, mas curiosamente muitíssimo mais quentes. Quando eu digo mais quentes, estamos a falar de temperaturas da ordem dos 50 mil graus Celsius. Para termos uma ideia, a temperatura à superfície do Sol é cerca de 5.500. E qual é a particularidade destas estrelas? Olha, é que variam muito rapidamente de brilho. Isto é uma animação que estamos a ver sobre como é que varia o brilho de uma estrela. Nós conhecemos isto noutras estrelas. Conhecemos estrelas que são pulsantes, que variam também com este tipo de brilho, mas em escalas de tempo de dias, de semanas. Estas 4 subanãs tiveram uma diferença de brilho de cerca de 10% entre 6 a 8 minutos. Quem é que pode estar por trás de tudo isto? É que estas estrelas também têm histórias. Provavelmente foram estrelas que nasceram em sistemas binários. Tinha outras estrelas à sua volta que conseguiram captar o envelope de hidrogênio destas estrelas. É por isso que elas também são muito quentes.
O ferro no interior destas estrelas, à medida que vai subindo por radiação do interior das estrelas para a superfície, acaba por aquecê-la. Mas olha, quando o ferro chega à superfície da estrela, arrefece. Ao arrefecer, a estrela também baixa de brilho e, portanto, a variação do brilho pode estar associado a este trânsito do ferro para cima e para baixo, precisamente na estrela. Portanto, é um novo tipo de estrela que também está a intrigar os astrónomos. No segundo capítulo desta semana, Miguel, falamos de vulcões e de novos estudos que apontam em que direção? Olha, é verdade, estávamos a falar há bocado de estrelas muitíssimo quentes. Vamos para o sítio, se calhar, um dos mais diabólicos do Sistema Solar. Vamos até à Lua Io e estamos então em Júpiter. É a terceira maior das 78 luas de Júpiter. Aquele ponto negro que nós estamos a ver, um bocado cá em baixo, um plano inferior desta foto, é a zona vulcânica, uma das zonas vulcânicas mais conhecidas em Io, Loki Patera, e Estela, esta lua está repleta de vulcões. E esta lua tem uma curiosidade orbital. Gira à volta de Júpiter a cada 1,77 dias, mas está numa ressonância orbital com outras luas de Júpiter, nomeadamente as luas de Ganímedes e de Europa. Por cada uma volta que Io dá à volta de Júpiter, nós temos Europa, que gira 2 vezes, e temos, ao contrário, por cada 4 voltas que nós temos de Io, nós temos depois Europa e Ganímedes, que dão 2 e 1. Ou seja, temos uma ressonância de 1, 2, 4. Mas, quanto mais próximo de Júpiter, mais fortes são também as suas forças de maré, as tensões na sua superfície, que também dão origem também a movimentos no seu interior. Aquele magma todo começa quase que a chegar à superfície de Io. E uma descoberta notável diz-nos o seguinte: quem é que manda nestas perturbações das marés em Io, que faz com que seja o sítio diabólico? É que se está tão próximo de Júpiter, pode-se pensar, do ponto de vista lógico, que, como gira muito próximo de Júpiter, aquela tensão é muito maior e, portanto, é isso que faz com que a lava chegue mais rapidamente à superfície. Olha, mas notavelmente não. É que os cientistas descobriram um padrão para a ejeção desta lava e que obedece ao movimento da ressonância orbital das luas. Ou seja, as luas têm muito menos força gravitacional, mas que, juntas com aquela ressonância orbital, fazem com que seja essa ressonância orbital que comande a ejeção de magma até à superfície. Os cientistas responsáveis por esta descoberta fazem até uma metáfora muito curiosa. É exatamente o mesmo que nos acontece, por exemplo, quando estamos na praia e estamos na areia molhada. Se tu correres na areia molhada, os teus pés não afundam na areia, mas se fores mais devagarinho, eles afundam. Ou seja, o magma, que se comporta mais como mel, como pasta de dentes, quando é apertado, ao contrário da água que esguicha, não é? O que acontece aqui é que temos precisamente o magma do interior de Io responde gravitacionalmente muito mais à ressonância orbital das luas do que propriamente do poderoso Júpiter. Miguel, e quase na reta final, há ainda espaço para percebermos qual é o tema da semana, a nota final. Também vais falar de Lua? Olha, vou falar de curiosas questões em que se debate atualmente a astronomia e a exploração espacial e pontos de ligação muito interessantes. Olha, no Havaí e na Lua, vamos começar pelo Havaí, porque as imagens que nós vamos ver de seguida são imagens que já conhecemos há já alguns anos. Não é bem esta? Vamos então começar por esta história. Este cavalheiro que nós estamos a ver tem o curioso nome de, popularmente conhecido como ursos d'água, e são tardígrados. E porquê é que ele aparece aqui? Porque nós sabemos agora que a missão israelita que autenticamente se esborrachou na nossa Lua continha uma espécie de um depósito cultural, digamos assim, representativo da humanidade, e em que alguns desses depósitos tinham milhares destas criaturas que nós estamos a ver. Olha, ele pode parecer muito fofinho, este micróbio, mas olha, é um dos mais resistentes que nós conhecemos. Resiste à radiação, resiste a imensas variações de temperatura, resiste também a muitos períodos sem água. E agora sabemos que quando esta missão se despenhou, esta missão israelita se despenhou na Lua, estas criaturas provavelmente safaram-se. Será que temos uma contaminação destes indivíduos, destas criaturas na Lua? Sim, temos, só que
Em primeiro lugar, não há uma violação das leis de proteção planetária porque a Lua é considerado um corpo sem condições para a vida ou para dar origem à vida. Segundo ponto, estas criaturas vão estar num estado de grande pousio, de hibernação, porque é assim que elas reagem, é nestas condições. Portanto, só quando voltarem a ser hidratadas é que elas podem voltar à vida e, portanto, temos contaminação, certa, mas seres que são, apesar de tudo, inofensivos. E o outro vídeo que nós tínhamos muito rapidamente da semana tem a ver com protestos no Havaí e que já decorrem há anos. São estas imagens. Porquê é que nós trazemos isto? Porque está-se a assistir a um debate lindíssimo que passa pelo seguinte: estas manifestações estão a tentar impedir a construção daquilo que poderá ser o maior telescópio à face da Terra, o 30-meter Telescope. Só que os anciões do Havaí, as classes mais religiosas, dizem que aquela montanha onde vai ser construído é sagrada. E, portanto, impediram a construção deste telescópio, que então provavelmente vai passar para as Ilhas Canárias, na Espanha, mas coloca aqui um debate sobre o que é a evolução da ciência e tecnologia e o seu respeito também pela cultura que está à sua volta. E, como nota final, e muito rapidamente, Estela, uma nota para todos os designers gráficos, curiosamente. A Agência Espacial Portuguesa está à procura de um logotipo e podem ir até www.ptspace.pt para conhecer as regras deste concurso, que acaba no dia 23 de agosto, para todos aqueles que queiram contribuir para a construção do logotipo da Agência Espacial Portuguesa. E assim terminamos esta semana a Última Fronteira. Estás de regresso no próximo domingo de manhã. Obrigada, Miguel. Fazemos uma pausa nesta edição. Estamos de regresso também com as notícias à hora certa, às 10. Até já.